Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 11 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a socióloga e antropóloga Marília Bárbara Fernandes Garcia Moscovitz, também conhecida como Marília Moscou. Com graduação, mestrado e doutorado pela Unicamp, especializou-se em estudos sobre feminismo, sexualidade, casamento e modelos não tradicionais de relacionamento. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas à convidada, nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Marília. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada pelo convite. Bom dia a quem está assistindo, bom dia, Breno, bom dia a todo mundo. É muito legal estar aqui, ainda mais para falar desse tema. Fiquei super feliz e adorei como você fez o título do programa. Estava até falando aqui antes, achei maravilhoso, amei. Marília, por que você acha que o debate sobre relacionamentos amorosos e modelos de família deveria ser enfrentado pelas pessoas, pelas forças de esquerda? Uau, nossa, pergunta ótima. Por tantos motivos. Vamos tentar organizar aqui um pouquinho. A esquerda, né? Isso, primeiro eu vou falar que isso não é novidade, que a esquerda, que isso seja uma pauta dentro da esquerda, ou um tema abordado pela esquerda, né? As mulheres anarquistas já estão aí mais de 100 anos, né? Emma Goldman foi uma das primeiras que escreveu isso, mas até antes isso já era, né, discutido, já era, enfim, colocado pelas mulheres anarquistas, pensando principalmente quando elas pensavam, né, em dois aspectos aí: o papel da mulher dentro da própria esquerda, da própria construção do movimento anarquista, né, do movimento internacional de trabalhadores, do movimento socialista. Então já tinha essa preocupação de pensar por questões muito concretas, do tipo, tudo bem, a gente vai ter uma assembleia, a gente vai ter uma reunião, como é que a gente faz que essas mulheres possam participar, né? Então você já tem um questionamento, e o casamento sempre apareceu como um ponto de debate aí, né? Até esses dias eu dei uma aula na Escola Florestan Fernandes sobre as mulheres na Comuna de Paris, e essa é uma das coisas que a gente vê nos registros da Comuna de Paris. A gente vê nos registros da Comuna de Paris uma série de reivindicações do Clube de Mulheres, que era uma espécie de assembleia de mulheres dentro, né, do período da Comuna. A gente vê reivindicações de fim do casamento, assim, não é nem tipo assim, aprovar o divórcio, né, mas acabar com a instituição do casamento e tudo mais. Então, era um debate que não é novo também, de alguma forma, né? Então, a esquerda sempre tá pensando isso. A novidade que a gente tem, principalmente com o avanço de teorias feministas na segunda metade do século XX, e que eu acho que culmina um pouco nesses estudos mais recentes que eu venho fazendo, que algumas outras autoras, não muitas, mas algumas vêm fazendo também dentro da esquerda, é a gente entender a relação muito concreta daí, né, do modelo de parentesco, de família, de relacionamento com a produção, né, de questionar o que uma coisa tem a ver com a outra. Como é que isso que a gente faz em casa, né, na nossa vida dita particular, privada, pessoal, como isso está também relacionado com as formas de produzir mão de obra, de produzir a própria classe trabalhadora, de produzir as condições da vida, de produzir. Então, isso aparece, né, há muito tempo, mas agora
você tem feito um esforço para tentar entender isso, né? Inclusive, as teóricas feministas, pesquisadoras que têm trabalhado com a teoria da reprodução social, questionam muitas vezes a ideia de que o trabalho doméstico não seja um trabalho produtivo. E algumas delas, a própria Silvia Federici, mas tem algumas outras, vêm apontando que, inclusive, as relações sexuais, amorosas, afetivas, elas também são parte desse trabalho reprodutivo, de alguma forma, né? E aí tem até uma autora que é muito interessante, que é a Sophie Lewis, é uma autora jovem, assim, que acabou de publicar o primeiro livro dela, que chama Full Surrogacy Now, sobre barrigas de aluguel e o mercado das barrigas de aluguel e tal, causou na esquerda anglófona recentemente, quando publicou esse livro, porque ela está dizendo ali que, inclusive, o trabalho de você parir, né, gestar, parir, amamentar, etc., tem que ser entendido como um trabalho. E pensando no paradigma da barriga de aluguel, para pensar nisso, né? Então é super interessante, assim, que isso vem sendo tocado dessa forma, mas é isso, então não é exatamente novidade, né? O próprio Engels lá na origem da família, ele já coloca isso, porque esse debate já existia, ele também não criou da cabeça dele, isso já existia no debate da esquerda socialista na época, mas a gente vem avançando, felizmente, né? Não sei se eu consegui explicar também, aí você me fala, né? Se não tiver boa resposta, você fala, não respondeu. Pode deixar. Em texto para o blog da editora Boitempo, você defendeu que a grande tarefa do marxismo é o sexo. Isso. O que você quis dizer com essa afirmação heterodoxa? Essa afirmação bem heterodoxa deixou muita gente brava, né? Nossa, cara, as coisas que eu recebi foram pesadas depois desse texto aí. O que eu quero dizer é que o marxismo, desde o seu início, né, o marxismo ele se ocupou com muita atenção de diversos pontos estruturais da nossa forma de organizar a sociedade, né? Então, o Marx mesmo, né, destrinchou o Capital, né, na sua magistral obra, o Capital. Depois a gente teve outros autores marxistas destrinchando outras formas diversas de opressão, né, sempre relacionando com o capital, com a produção e tal. Mas esse debate da sexualidade, e isso é um debate sobre sexualidade, porque como a gente organiza essas famílias, os afetos, os desejos, isso tem a ver com a sexualidade. Esse debate ele ficou restrito principalmente às feministas que estavam envolvidas, né, no debate socialista e marxista. Ele não foi um debate que ele foi tomado como uma tarefa que todo o marxismo, né, e a esquerda precisam pensar. Ele sempre foi localizado como uma coisa, as feministas trabalham com isso aqui, tipo, deixa elas lá, isso é uma questão das mulheres. E não é, até porque quando a gente tem, na segunda metade do século XX, o desenvolvimento do conceito de gênero e do conceito de relações sociais de sexo, né, que são conceitos que dialogam muito um com o outro, isso é uma coisa que eu escrevi na minha tese de doutorado um pouco, um deles vem de uma base mais tradicionalmente marxista e o outro não, mas eles estão em muito diálogo, são conceitos da teoria feminista que começam a expandir da mulher para a gente entender esse sistema, né? E entender que essas relações de opressão, de força, de poder, etc., elas são mais amplas do que só a gente ficar pensando a mulher, a mulher, a mulher. A gente precisa pensar em relação ao homem, em relação, né? E pensar como um sistema mesmo, que está operando ali. E isso permite a gente entender, dentro da esquerda e como marxistas, que esse não é um problema só das mulheres feministas, etc. E se a gente entende, aí que entra a família, né? Por isso eu falo fim da família, eu fico falando isso, as pessoas ficam também revoltadas e tudo mais. Se a gente entende que a família, né, é uma forma, vou até usar o termo do Marx para algumas coisas aqui, meio heterodoxamente também, mas se a gente entende que a família é uma forma social, e que o trabalho realizado no seio da família, ele é um trabalho de reprodução da própria classe, né, da mercadoria mais valiosa do capitalismo, que é a força de trabalho, que sem ela no capitalismo né, não existe. Se a gente entende que a família é onde a gente está produzindo essa mercadoria mais importante, então a gente precisa entender também que isso, se a gente quer fazer uma outra sociedade que não está baseada em exploração, que não está baseada em opressão, que não está baseada em alguém sugando o trabalho do outro, a gente precisa revisar como que a família funciona também.
né? Então, é um pouco esse o sentido, de que o marxismo, agora, no século XXI, ele tem um monte de coisas já escritas, ele tem uma história pregressa de pensar temas que podem ajudar a gente a pensar isso, e ele é o melhor espaço, é isso que eu meio que estou defendendo, né? Ele é o melhor espaço para a gente pensar isso. Né? E não dá para pensar em construir um processo revolucionário, em construir socialismo, em construir comunismo, né, sem repensar essas formas também. Porque essa forma, da forma como funciona hoje, isso está diretamente ligado com a história de construção do capitalismo. Né? É um pouco esse o ponto que eu tentei levantar ali. Claro, as pessoas, muitas vezes, só pelo título, elas já ficaram muito bravas, né? Não, mas aquela imagem maravilhosa que o editor escolheu, que é uma camisinha com uma foice e um martelo, assim. Ai, gente, esse editor é ótimo. Você acha que o obstáculo principal para a discussão desses temas entre os marxistas é a ortodoxia teórica ou o conservadorismo em sua versão moralista? A segunda opção, eu acho. Eu acho que... porque, assim, quando a gente olha, né, os próprios textos do Marx, do Engels, se a gente for ser bem marxista raiz mesmo, aquele cara que só volta no Marx para tudo, né? Se a gente for olhar esses textos, eles dão elementos para a gente fazer essa crítica, né? Eu dei uma aula no curso, o curso Marx e Engels da Boitempo ano passado, sobre o livro do Engels, né, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, relacionando um pouco com a antropologia, porque é um diálogo que o próprio Engels está fazendo nesse livro, então eu dei uma aula bem focada, né, nisso, nesse pedaço da discussão dessa obra do Engels, e tem o prefácio meu que saiu nessa edição da Boitempo, pós-fácil, desculpa, que saiu nessa edição da Boitempo também. Então, se a gente for voltar, por exemplo, lá no Engels, a gente vê que já tem elementos lá para a gente pensar isso. Né, para a gente refazer esse avanço. É claro que não dá para a gente fazer de maneira anacrônica, essa que é a principal dificuldade. Eu acho que são duas dificuldades, né? Uma que é essa questão moral mesmo, que aí não é nem um problema só da esquerda ou só dos marxistas, é um problema de todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa que vai bater ali, tipo, são coisas que a gente aprendeu quando a gente está falando de família, a gente está falando de sexo, a gente está falando de desejo, de afeto, a gente aprende que essas coisas, elas são espontâneas, elas são naturais, elas são orgânicas, quase uma coisa do nosso corpo, né, quase um espírito ali, uma entidade divina que a gente que não tem história, que não tem, não vem de relações sociais, como se fosse aquela coisa muito individual. Inclusive, aí só parênteses, está muito ligado à construção da ideia de indivíduo dentro do capitalismo também, mas isso é outro papo aí para uma futura entrevista, né? Mas a gente enxerga como se fosse uma coisa muito pessoal e particular. Você está apaixonado, você sente que, cara, ninguém está apaixonado igual você, mas todo mundo está apaixonado igual você, na real. Então a gente entende que a gente aprende que essas coisas são espontâneas, então é muito difícil a gente chegar e colocar uma crítica que envolve a gente quase se reeducar de alguma forma sobre o que a gente sente. Porque quando entra no campo do sentimento, né, do que a gente sente, é uma coisa muito... muito visceral. E tem um pedaço que realmente a gente não controla, né? Eu tenho trabalhado bastante próximo à psicanálise também. Porque tem esse entendimento também de que tem todo um pedaço disso que a gente vai captando das relações sociais, mas que não é que a gente tem o controle sobre isso, né? A gente não controla, mas a gente controla como reagir àquilo que a gente sente. Isso a gente controla. E é um pouco essa proposta que muitos grupos que trabalham com não monogamia, poliamor, etc., fazem. De que não é uma questão de você fazer quase um treinamento de cérebro, assim, uma lavagem cerebral para você sentir as coisas diferente, mas de que a experiência de reagir diferente ao que você mesmo sente e o que os outros sentem, ela tem a potência de você também mudar aquilo que você sente, mas não de maneira que você consiga controlar. Não é um treinamento, assim, né? Tipo, que você vai fazer o seu cérebro, ou o seu corpo, ou você sentir diferente. Mas que essa experiência, ela também pode ser transformada. E aí as relações entre as pessoas também são transformadas, né? No momento em que, aí entrando no campo aí da monogamia, né? Você já percebeu que eu começo a falar de uma coisa e acabo em outra, né? Assim, a minha lógica, quando eu estou dando entrevista, é assim. Se for muito ruim, você me chama de volta. Não, vamos lá isso, que é porque tua crítica frequentemente
tem como alvo as relações amorosas tradicionais, do tipo monogâmico. Você acha que esse padrão está condenado à decadência? Eu espero que sim. Na verdade, antes eu vou fazer uma pequena correção. Quando a gente fala de monogamia, não é exatamente um padrão de relações amorosas, mas é todo um sistema que inclui esse padrão de relações amorosas. Em geral, quando eu estou escrevendo, né, eu faço uma diferença entre monogamia com letra maiúscula e monogamia com minúscula, por isso. Alguns autores fazem isso. A Brigitte Vassalo, que é uma autora que eu tenho lido, que agora vai sair no Brasil o livro dela, vai sair com um prefácio meu, bem bacana, que é uma autora espanhola, tem um livro que chama-se Pensamento Monogâmico, Terror Poliamoroso, é bem legal. Ela também faz isso, ela faz uma diferença na marca do texto, assim, para falar de quando a gente está falando de uma estrutura e de quando estamos falando daquela decisão particular daquele casal, né, de tipo, nós vamos ficar monogâmicos aqui, vamos fazer um acordo de ficar só entre a gente. Esse é o livrinho aí. É uma discussão da relação social. Quando a gente fala monogamia, assim, em geral, em maiúsculo, a gente está falando da discussão do sistema, do modelo geral. É que esse modelo, ele inclui também a família, ele inclui um monte de coisas. Modelo normativo, não das práticas individuais de cada um. Perfeito, exatamente. Até porque tem uma coisa que a gente repete muito no meio da não monogamia e que eu tendo a repetir, muita gente também hoje fala muito isso e é muito bom que estejam falando, que é assim, monogamia e não monogamia não é sobre a quantidade de pessoas que você fica ou não fica, né? Que você transa ou não transa. Por exemplo, um casal monogâmico, tá lá num relacionamento tradicional, fechado, etc. Se uma pessoa atrair a outra, ela continua num relacionamento fechado. Isso não muda o tipo de relação que ela está estabelecendo naquele casal ali. Inclusive, a traição faz parte da monogamia. Porque se não tiver monogamia, não tem traição. Né? Então, assim, ela está dentro desse sistema, é um sistema que inclui a traição, inclui a exclusividade sexual, né, como contrato, inclui um modelo específico de família, inclui um certo script de apaixonamento, inclui a centralidade do casal na vida do casal, em detrimento de outras relações de afeto e apoio, como amizades, né, relações comunitárias, etc. Então, tem todo um sistema de como as coisas têm que ser organizadas e posicionadas na sua vida, que compõe isso aí que a gente chama de monogamia. Então, é uma coisa maior, né? E muita gente que vive não monogamia, por exemplo, tem períodos e fases em que você tá ficando só com uma pessoa ou com ninguém, né? Tipo, você não tá afim de ficar com ninguém também. Isso não faz com que a pessoa não esteja vivendo relações não monogâmicas, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Alguns anos atrás, eu morava com um companheiro e eu tinha uma namorada também, e ela também morava com um companheiro dela. Essa minha namorada, ela faleceu, morreu. Teve um problema de saúde, assim, e faleceu. E quando eu estava vivendo esse processo de luto, né, que depois que foi muito pesado, muito difícil, foi um período em que eu não conseguia e não tinha vontade de ficar com ninguém. Né? A única pessoa que eu me sentia confortável era esse companheiro que morava comigo, porque eu estava super fragilizada com esse processo de luto. E isso não significa que a gente estava numa relação monogâmica, né? Nunca foi. Ou então, quando eu estava na Alemanha, grávida, né, com o meu companheiro que é pai da minha filha, que mora comigo hoje, eu estava grávida na Alemanha, enfim, também num momento de super vulnerabilidade, tal. Eu também não tinha vontade de ficar assim com um monte de gente, tipo, ter outras relações, conhecer pessoas novas por um tempo. E isso também nunca significou que a nossa relação era monogâmica. Então, não é a quantidade de pessoas, né? Então, não é exatamente aquele entendimento do senso comum de monogamia e não monogamia, que é tipo, então, se você tá ficando com um monte de gente, você é não monogâmico, se você tá ficando com uma pessoa só, você é monogâmico. Não, é uma questão de qual é o contrato e a relação que estão estabelecidas ali, e essa questão normativa, da gente entender que a monogamia com M maiúsculo, ela é uma norma tão forte que o Estado defende essa norma. Claro. Precisa o Estado impor. Por exemplo, a bigamia. A bigamia no Brasil é crime, né? Então, assim, então tem uma questão super importante da gente entender, né? E não é só coisa da bigamia ser crime, mas se você for olhar no Código Civil, a parte que está discutindo o poder familiar,
toda a ideia de família que está estruturada ali, ela é uma ideia de família monogâmica, né? Ela não assume a possibilidade de você ter 2 pais e 2 mães para uma criança, por exemplo, né? Ou assim, até assume, mas tipo como uma exceção da exceção da exceção da exceção. Então é uma coisa que... discussão do casamento homoafetivo é a partir da sua adaptação ao modelo normativo. Exatamente. Quem fala isso muito bem é a própria Judith Butler, né? Ela tem um texto muito bom que está disponível na internet que se chama O parentesco é sempre heterossexual? É tipo uma pergunta, né? Uma interrogação no final. E aí, o que ela vai dizer nesse texto, ela vai fazer várias discussões ali bem interessantes, e no final ela fala assim, bom, olha só, né? O movimento LGBT, quando começa a ficar organizado, forte, etc., né, entre a década de 70 e 80, né, nos Estados Unidos, tinha um potencial gigantesco e fazia uma crítica à família, né? Então fazia uma crítica à família normativa, por quê? Porque as pessoas foram expulsas das suas famílias. E elas construíam famílias novas em um modelo muito mais comunitário, porque conviviam juntas nos bairros gays, porque tinham centros, né, comunitários que se criavam, porque tinha toda uma outra forma de apoio, de convivência, de troca que estava colocada ali, né? Então tinha toda uma potência de questionar esse modelo da família tradicional, de questionar essa centralidade social na família e tudo mais. E aí, num certo momento, se mudou de alguma forma, né? Teve um giro aí que fez com que uma reivindicação de inclusão no modelo normativo. Exatamente, pelo casamento, né? Em vez de criticar e pensar por que é que a gente precisa do casamento para acessar certos direitos, virou a bandeira do casamento para acessar os direitos, como se isso fosse, assim, sabe, tipo, a grande solução de todos os problemas, né? E não é. E, inclusive, se criou hierarquias dentro do movimento LGBT, das pessoas que estão mais próximas desse modelo normativo, do tipo, não, a gente é gay, mas olha só, nós somos uma família feliz, nós temos um filhinho, nós somos muito limpinhos, a gente não usa drogas, a gente não vai em balada, a gente não transa com um monte de gente, a gente não vai na sauna, olha que lindo, né? E, tipo, isso é autodestrutivo do próprio movimento, né? Porque aí você exclui dentro do próprio movimento as travestis, você exclui dentro do próprio movimento, enfim, uma série de outras experiências e construções, né? Inclusive históricas do próprio movimento. Tem uma questão do Erli Joaquim de Menezes, que contribuiu com o Superchat, eu quero agradecer. Ele diz assim: Marília, William Reich, na primeira metade do século XX, havia assinalado a necessidade de se pensar a moral e a sexualidade como elemento fundamental na luta socialista. O que você acha? Acho mara. Adoro. Eu gosto bastante do trabalho do Reich, algumas pessoas ficam muito bravas, assim. Na verdade, assim, raramente você vai me ver pegar um autor e falar assim, esse autor não gosta, vou jogar fora, assim, né? Mesmo autores que não são marxistas, ou que tiveram suas rusgas com o marxismo, como é o caso do Reich, né? Depois que ele escreveu, né, sobre a moral sexual e tal, teve várias rusgas aí ao longo da vida aí com o marxismo, mas eu acho que tem coisas muito potentes ali no Reich, né? Eu entendo perfeitamente. Tem um livro que parece que vai sair agora também aqui no Brasil, que acho que é da Autonomia Literária, que é um livro sobre a questão da sexualidade nos países socialistas, e é algo que se tem falado também, né? Porque a gente tem que pensar assim, né? O Reich estava escrevendo no momento em que, primeiro, a psicanálise estava bombando de alguma forma, porque Freud, enfim, né, tinha acabado de elaborar o negócio lá da psicanálise, então foi logo em seguida disso. Então, você tinha uma novidade acontecendo ali, né? A gente tem que lembrar que uma das pessoas que trabalhou muito com Freud e foi muito, assim, quebradora de tudo naquela época foi a Lu Andréa Salomé, né? Que enfim, questionava o casamento, inclusive tinha relações com mais de uma pessoa, né? Era casada com um, mas namorava o outro. Ela era casada com o cara e namorava com o como é o nome daquele... O Hilke, né? Eu ia falar o jovenzinho poeta, porque ela era bem mais velha que ele, foi o maior escândalo, não sei o que e tal. Então tem a Lu Andréa Salomé também estava escrevendo, então o Reich, ele faz esse diálogo, né, com a psicanálise e tenta colocar
colocar aí em questão, em relação. Ao contrário do que o senso comum faz a gente acreditar, de que a psicanálise ela seria quase como uma psicologia, né, que está lá assim, pensando no que aquele indivíduo está fazendo como se estivesse isolado da sociedade, o que a psicanálise faz é o oposto, né? A psicanálise, desde o próprio Freud, está dizendo que isso é social, assim, essas construções, né? Elas têm época, elas estão associadas com a estrutura social de forma geral. Então, acho que é muito ótimo que o Reich tenha feito isso, né? É um dos que está aí nessa história, de pensar que existe um lado que precisa pensar mesmo a moral e a sexualidade. A própria Kollontai também, né? Que fala, quando ela fala a mulher é a nova moral sexual, claro, ela vai falar disso, né? Que ela vai falar do amor camarada, ela vai falar que tem que mudar as formas de amar e não sei o que e tal. E o Reich, além disso, que é uma questão interessante, ele elabora um programa para a juventude, né? No combate sexual da juventude, ele propõe um programa para a esquerda alemã para mobilizar a juventude ao redor deste tema, né? O que foi também, à época, algo muito interessante. Na Alemanha, deixa eu só fazer um parênteses que é legal da gente pensar nisso, que você falou, Breno, na coisa do Reich, que é assim, na Alemanha também a gente tem que lembrar que nessa época, né, a Alemanha ela foi um lugar que foi muito pioneiro em estudos da sexualidade, e que a gente tem, no começo do século XX, a gente tem o Institut für Sexualwissenschaft, tipo, Instituto para a Sexologia ou a Ciência Sexual, eu gosto de brincar assim, porque parece ciências sociais, não ciências sexuais, que era gente, esqueci o nome do moço, mas jogando na Wikipédia a gente encontra fácil isso. Que era o cara, que eu esqueci o nome agora, não vou procurar, mas depois daqui a pouco eu olho, ou então o Breno, se achar, também me fala, que era um lugar, né, e que o cara, ele acolhia pessoas LGBT que tinham sido expulsas da sua família e tal, e fazia pesquisa ali também. Então as pessoas meio que moravam juntas, tinha a pesquisa acontecia, o cara tinha uma biblioteca gigante, e foram os primeiros estudos de sexualidade, sexologia e sexualidade que estavam acontecendo ali na Alemanha, e foi nessa época mesmo, logo um pouquinho antes do Reich. Então tem uma questão forte acontecendo ali na Alemanha com isso, né? Obviamente tem a ver também com o Freud, tem a ver também com tudo isso, tem que pensar que toda essa galera estava escrevendo em alemão, publicando em alemão, e tradução naquela época era um negócio que realmente demorava, era um processo bem mais complexo do que hoje, né, para esse conhecimento circular. E aí, é claro, quando começa o nazismo na Alemanha, os caras vão em um dos primeiros lugares que eles queimam tudo, inclusive porque dizem que havia oficiais nazistas que frequentavam esse lugar muito, que eram, né, gays, enfim, LGBT e tal. Então, que tinha uma questão dos caras queimarem por causa dos papéis e tal, é o que dizem hoje, né, alguns estudos que estão saindo lá na Alemanha sobre esse caso. Mas aí queima tudo, vai tudo, a gente perde, né? A gente perdeu. A esquerda também tem um pouco disso, né? De que a gente perdeu muita coisa ao longo da história por ser perseguido, por ser queimado, para as pessoas serem mortas, né? A biblioteca inteira da Lu Salomé foi queimada, né? Os livros do Freud eram proibidos no nazismo. Então, importante a gente lembrar também desse momento aí da Alemanha. Ali a Lu, que linda. Ai, maravilhosa. Marília, deixa eu retornar a um assunto que você já tocou. Você afirma que os relacionamentos amorosos, a normatização dos relacionamentos amorosos, são uma construção cultural. Mas há estudos em psicanálise, muitos estudos, que demonstram a introjeção emocional profunda de um longo período sob a dominância de certos modelos normativos de comportamento. Aliás, os modelos normativos existem para isso mesmo, para serem introjetados nas pessoas. Trocando em miúdos, isso faz com que não seja apenas um debate racional de convencimento sobre determinadas ideias. Por exemplo, é fácil convencer um trabalhador, em certa medida, é fácil convencer um trabalhador a se sindicalizar para lutar por salários melhores. É um raciocínio. Sim. Eu estou na fábrica, se eu me junto com os outros trabalhadores, eu tenho mais força para pedir um salário melhor. Embora ele também tenha que combater aspectos emocionais, psicológicos, como o do medo, da repressão, do desemprego, etc. Mas nesse caso específico dos modelos normativos de relação amorosa, não se trata apenas de um debate racional, de convencimento sobre determinadas ideias, mas de uma raiz moral e emocional bastante complexa.
Sim. Como é que podem ser alterados modelos normativos tão longevos de relacionamento, ainda que sejam meros paradigmas morais, historicamente condenados a uma abordagem hipócrita, como é o caso da monogamia? Olha, é fogo, né? Porque da mesma forma que, assim, também nem é tão fácil, assim, de convencer as pessoas a se sindicalizarem. Né? A estrutura, e, enfim, né, o capitalismo, o modo de produção, a ideologia tem artimanhas que são bem difíceis da gente combater. Então, tudo isso é, óbvio, bem complexo. Mas eu acho que uma coisa importante é a gente pensar que, assim, esse debate da monogamia, da não monogamia, da sexualidade, do amor, né, é um debate que, se a gente fizesse um paralelo em termos da história desse debate, da onde que a gente está, é mais ou menos como se a gente tivesse ainda no período lá dos luditas, sabe? E comparando com a fábrica. Então eu acho que assim, se a gente chegasse lá no período dos luditas e falasse para os caras que não era para quebrar a máquina, porque o problema não era a máquina, que, né, eles tinham que se sindicalizar, que eles tinham que, enfim, pensar em quem é o patrão, nas relações de produção, talvez também eles não conseguissem entender muito. Eu acho que tem um pouco disso que é histórico, né? Tem uma coisa sobre isso que a gente aprende lendo a Wendy Goldman, né, no Mulher, Estado e Revolução, que é um livro excelente, porque ela está pensando justamente nisso, né? A pergunta dela é justamente, tá, tudo bem, então a União Soviética, quando houve a Revolução de 17, na União Soviética, se implantaram várias medidas super avançadas, e depois foi não só perdido, mas como houve retrocessos, né, dentro da própria União Soviética em relação a isso, e a pergunta dela é meio que, tipo, tá, beleza, o que aconteceu, né? Tipo, como assim? Quer dizer o que isso? Então, ela, nesse livro, ela vai costurando isso e questionando isso, ao ponto em que o argumento central que ela descobre lá, e no final ela, né, defende ali no livro, é de que as relações sociais ligadas a sexo, o casamento, o afeto, o lugar da mulher, as relações de gênero, etc., elas vinham, né, de um contexto social e cultural ali na Rússia czarista, que era bastante tradicionalista, bastante conservador, bastante arcaico, né? Quando tem a revolução, se coloca essa série de possibilidades e imposições, né, que são lá do outro lado, isso é muito diferente daquilo. Então é como se essas relações sociais aqui, que as pessoas tinham sido educadas nelas, elas não tivessem exatamente maduras ou prontas, de alguma forma, né, para que realmente essas mudanças fossem organizadas, sei lá, tipo, se tornassem orgânicas dali, porque as pessoas têm subjetividade, esse que é o ponto, né, e por isso que hoje não dá para a gente discutir revolução, socialismo, etc., sem discutir o aspecto subjetivo, sem discutir também a partir da subjetividade das pessoas, porque tá todo mundo na estrutura social, legal, mas exatamente como você falou, a estrutura social, ela é inculcada e a gente se produz enquanto sujeito em relação a essa estrutura. Então, tudo aquilo que a gente entende que é o eu, tudo aquilo que a gente entende que é o nosso desejo, as nossas vontades, os nossos tesões, né, as nossas experiências de afeto, os nossos laços, né, sociais e afetivos e tudo mais, isso tudo se constrói em relação a essa estrutura. Então, é lógico que é uma batalha tensa, né, de alguma forma. Agora, o que eu acho, o que eu entendo, né, lendo lá o Wendy Goldman, lendo algumas outras coisas e pensando concretamente, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, o que eu vejo, e aí é minha construção autoral, enfim, percepção, isso que eu estou dizendo, o que eu vejo é que, assim como nós fomos capazes de transformar, ainda que não de resolver a opressão de gênero, mas de transformar o que significa ser mulher, o que pode uma mulher fazer ou não na sociedade, né? O que, ao ponto, inclusive, de questionar a própria categoria mulher, da gente, né, fazer um questionamento disso, entender que não é uma coisa dada pelo biológico, que não é uma coisa dada pelo corpo. Assim como a gente conseguiu fazer todo esse caminho, se a gente coloca práticas concretas, porque aí vem o lado marxista, né? A prática, a praxis não adianta a gente ficar só lá falando a teoria, a gente tem que ter prática. Se a gente foca em construir práticas concretas que sejam diferentes, né? E que criam uma tensão com essa normatividade, a gente começa a ver e deslocar um pouco o lugar dessa normatividade. Então, vou dar um exemplo paralelo, tá? Só uma pergunta, desculpa, Marília, mas deixa eu ver se eu entendi teu ponto de vista. Mas, de toda maneira,
o centro da batalha não está nas práticas individuais. O centro da batalha está em mudar a normatividade. As duas coisas. Eu vejo como uma coisa que tem que andar junta, né? Vou dar esse exemplo paralelo, tá? Quando eu comecei a militância, 1999, olha só. Sou jovem, mas estou aí faz tempo também. Em 99, quando eu comecei a militância, eu era adolescente e eu também era vegetariana. Qualquer evento de esquerda que a gente ia, nunca tinha opção vegetariana. E se eu falasse em vegetarianismo, veganismo, as pessoas davam risada. Hoje em dia, não se faz nenhum evento da esquerda que não tenha opções vegetarianas e veganas. Por quê? Porque houve toda uma construção de debate dentro da esquerda de que isso era importante, né? Mesmo quem não é vegano, vegetariano, muitas vezes dentro da esquerda entende que isso tem um papel na discussão sobre soberania alimentar, etc. Pode até discordar, mas entende que tem uma legitimidade e que, concretamente, quando a gente está no evento ali, na vida, né, cotidiana, essas pessoas precisam ser incluídas ali para fazer parte da própria construção da esquerda. Então, eu penso que é um pouco paralelo, é um pouco parecido, né? O lugar que esse assunto ele vai tomar, ele tem a ver com não só com a gente colocar essas discussões políticas que são fundamentais e que são, eu acho que o grande momento das pessoas descobrirem que isso existe, né? Vem pela militância, vem pela política, mas delas conviverem também, porque é muito transformador você conviver e ver no cotidiano como essa coisa acontece, né? Porque uma coisa é a gente lê e tal, outra coisa é você ver lá um documentário, ver como as pessoas vivem, né? Ver como as pessoas sentem e entender essas experiências e ver como elas existem. Então, por exemplo, eu tenho um ex-companheiro meu que ele fala assim, cara, a primeira vez, né? Eu até era não monogâmico com a minha companheira, não sei o que e tal, mas a primeira vez que eu estava numa festa, num lugar, e tinha uma pessoa que eu estava ficando, né? E a minha companheira estava ficando com outra pessoa ali. E a gente estava todo mundo junto e feliz e bem. E aí, de vez em quando, alguém saía, ia para um quarto, transava, voltava. E ninguém tinha. E tava tudo bem, assim. Tipo, como se. Foi ali jogar um videogame, foi ali, tipo, ficar junto um pouco, transar, se beijar, sei lá. Eu mudei completamente a minha cabeça. Ele falou assim: foi completamente transformador ver que isso podia acontecer e ver que as pessoas podiam viver dessa forma, né? E que se alguém se sentisse mal, também poderia falar naquele momento, também poderia dizer, olha, puxa, eu tô me sentindo um pouco mal, você pode ficar um pouco comigo aqui e tal. Então, acho que a convivência com a experiência concreta, ela também é transformadora, sabe? Então, eu acho que tem sempre uma coisa que vai no sentido de duplo aí, né? De levar essa coisa da política, mas de entender também que essa experiência concreta ela precisa ser compartilhada, porque a gente também aprende com ela. A gente também tem um acúmulo coletivo que vem da experiência compartilhada, assim como a gente tem no feminismo ou no movimento LGBT, né? O movimento trans, por exemplo, é um movimento que tem uma história de experiências compartilhadas e acúmulo coletivo e de troca e tudo mais que super fortalece, né, as pautas, super fortalece a luta, fortalece as experiências individuais dessas pessoas também. Então, eu acho que dá para mudar, e até mais rápido do que parece, sabe? E eu acho que tem algumas experiências que elas tensionam contra o próprio sistema, né? Elas tensionam contra essa normatividade, essa norma. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar quais são as experiências concretas que tensionam contra a norma. Quando a gente tem uma ocupação, por exemplo, e todo mundo vive ali compartilhando, né? Ou então você tem um acampamento do MST, é completamente transformador. Por quê? Porque a própria experiência, né, de poder popular que está acontecendo ali, ela está tensionando com essa norma de como deve ser produzido o alimento, de como deve ser distribuído. Quando tem as cozinhas do MTST aqui, as cozinhas populares, né, que a pessoa vai lá e pega a comida e vai. A pessoa fala assim, bom, se eu posso ter um mundo em que eu vou lá, pego a comida e vou embora, e não preciso ir no supermercado, pagar, ficar sem dinheiro, viver na fome, isso é transformador também. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, sabe? Tem uma pergunta do Murilo Antonini, que também contribuiu com o Superchat. Para nós é sempre importante o Superchat, que se tornem membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube. Tem que financiar, né? Tem que financiar, que o jornalismo é uma atividade cara.
Ele pergunta: um dos traços da masculinidade tóxica é essa aversão a ter relacionamentos, se dispor a vulnerabilizar para outro. Contudo, há esse risco de confundir isso com uma preferência por NM. Eu não sei o que é NM. Não monogamia. Não monogamia. No nosso meio, uma luta cultural tem que ser travada para as pessoas pararem de falar por siglas. Como você explicaria isso? Porque as siglas muitas vezes dificultam o entendimento. A esquerda brasileira há um hábito de se falar por sigla. É verdade isso. Na minha Mas a francesa também. Na minha geração existiam textos escritos no movimento estudantil, ainda mais porque era debaixo da ditadura, que eram simplesmente incompreensíveis. As TC do ME, queria dizer, as tarefas centrais do movimento estudantil. Aí é demais, né, também. Bom, mas vamos lá. A pergunta dele é importante. Muito boa. Agora eu já sei o que quer dizer NM, não monogâmico. Muito boa. Muito boa a pergunta do Murilo. Murilo, obrigada, inclusive. Esse é um tema fundamental hoje para a gente pensar na monogamia, né? Porque, como qualquer outra coisa, para a gente pensar na monogamia, ou poliamor, ou enfim, qualquer outra coisa, a gente precisa sempre pensar que isso não está isolado dentro da sociedade. Ou seja, as relações de gênero, de raça, de classe, elas vão perpassar essa experiência também, né? Então, isso é muito claro. É óbvio, como a gente vive no capitalismo, o capitalismo tem uma coisa que chama ideologia. A gente tem essa coisinha que a gente aprendeu aí com Marx há, 2 séculos. A gente sabe que vai ter gente que vai dizer que não, é só uma questão individual, não tem nada a ver com gênero, e não tem por que fazer um debate feminista na não monogamia. Tem gente que vai falar isso, né? Agora, nós que estamos no campo da esquerda e que somos, né, anticapitalistas e que queremos uma sociedade socialista, que queremos uma sociedade organizada por outras relações sociais, precisamos sempre pensar em relação a todas essas estruturas. Inclusive, tem uma galera que faz debate, né, sobre raça e racialidade dentro da não monogamia, que é muito interessante, que é o pessoal do Não Mono em Foco. E o pessoal, assim, tem gente muito boa escrevendo sobre isso, sabe, também. Então, tem gente escrevendo sobre gênero, tem gente escrevendo sobre raça, então é sempre legal ir atrás, porque dá uma dimensão de como isso está sempre perpassado por todas as relações, né, obviamente. Aí, assim, nesse caso específico, Murilo, eu particularmente não sou muito fã nem dessa ideia de masculinidade tóxica, isso não é nem exatamente um conceito, isso é tipo uma categoria que a gente usa um pouco numa espécie de senso comum militante nosso, assim. Eu não gosto muito de usar ela, porque eu entendo que não existe, né, uma masculinidade tóxica e uma masculinidade boazinha, assim, aí feminilidades também não, né, são múltiplas, e dentro do nosso sistema de gênero, a gente tem sempre, né, a masculinidade normativa, que é aquela masculinidade que atende, na medida do possível, a todos os requisitos do que é ser, né, um homem com H maiúsculo. Essa masculinidade, ela está colocada já numa posição de poder em relação a diversas outras masculinidades e feminilidades e formas de existir, formas de compor o próprio gênero, né, de qualquer maneira. Então, a distribuição desigual de poder que é tóxica, não é a masculinidade em si, né? Então, acho que esse que é o problema. Então, a gente tem que olhar estruturalmente sempre, relacionalmente sempre. E, de fato, existe uma construção da masculinidade, e não é nem exatamente da masculinidade heterossexual, isso acontece também com homens que são gays e tal. Existe uma construção da masculinidade no nosso sistema de gênero e dentro do nosso sistema de parentesco que tem a ver com isso. Não exatamente com uma aversão a ter relacionamentos, porque nenhum homem nesse sistema sobrevive sem uma esposa, é muito importante lembrar, tá? Nenhum homem sobrevive sem esse trabalho que a mulher faz de forma gratuita ou por amor, né? Como diz lá a Silvia Federici, né? Aquilo que você chama de amor, eu chamo de trabalho não pago. Nenhum homem é capaz de sobreviver sem isso nesse sistema que a gente está organizado desse jeito. A própria existência da masculinidade, dessa posição desse homem com H maiúsculo aí, ela precisa
de um relacionamento, né? E ele precisa ser monogâmico justamente por isso. Agora, como eu falei, a monogamia, ela não é sobre a quantidade de pessoas que você transa ou deixa de transar. Né? Então, o homem ele tem uma espécie, ele é valorizado socialmente se ele está solteiro, ou se ele está casado, ou se ele está com alguém. Ele não depende do status de relacionamento para ele ter uma validação social. As mulheres, sim. A mulher casada, aquela mulher que está sob a tutela de um homem, porque é isso que significa o casamento, né? Legalmente, historicamente, tem esse sentido. A mulher que é casada, que tem um namorado, né? E o namorado é sempre essa figura de que ela vai se casar, né? Ou seja, ela pode ter acesso a isso. Essa mulher, ela é mais ou menos tratada como uma pessoa, então, né? E a que está solteira, etc., não. A que está solteira, ela pode ser qualquer coisa, né? Então, você tem uma importância dada na própria construção da feminilidade, uma importância dada ao relacionamento dito estável, que é muito grande. E não é só por conta de uma questão moral de você não deve ser uma piranha, né? Tipo, você vai ser uma puta e tudo mais. Isso também, isso são ferramentas de controle para que isso aconteça. Mas existe uma construção de si também, né? De tipo, você não se sentir como mulher, como bem-sucedida, se você não tem acesso a um homem, ao afeto. E isso, se a gente for pensar, mulheres brancas, é isso e meio que acaba por aí. Se a gente for pensar na questão das mulheres negras, que tem um debate que há muito tempo as mulheres negras vêm trazendo no feminismo, que é a questão da solidão da mulher negra, no sentido de que elas são, né, muitas vezes preteridas, desvalorizadas, etc., isso fica com uma complexidade ainda maior. Inclusive, tem alguns textos muito bons, recentes, de algumas mulheres negras, que estão publicando sobre não monogamia e dizendo isso, né? A monogamia é que produz a solidão da mulher negra. É esse sistema monogâmico, porque daí o cara tem uma oficial que é branca, né, mas vai lá e trai com uma mulher negra escondido, porque existe um racismo colocado ali também. Então tem toda uma discussão bem interessante colocada por esse lado também. Então acho que dá para a gente pensar que essa masculinidade ela é construída com essa ideia de que sim, em algum momento esse cara ele vai ter que se aquietar, mas como ele é homem, se ele não quiser se aquietar, tudo bem. Mas isso não significa que é não monogamia, como você mesmo falou, Murilo. Isso é algo muito importante, né? O cara ele tá sempre operando numa chave de monogamia nas relações, mesmo as relações eventuais, de alguma forma. Inclusive, é muito interessante. Eu já conheci mais de um caso de homens heterossexuais e tal, que falam assim: olha, eu nunca nunca tive muito essa coisa de ser, né, o galinha, o pegador, que fica com um monte de mina, que enrola todas, não sei o que, mas ao mesmo tempo eu tinha muita dificuldade de falar, não, eu quero estar num relacionamento, eu quero estar num namoro, eu quero me casar, etc., porque eu achava que o tipo de relação que se constrói com isso, né, de que a gente tem que ficar aquele casalzinho que só faz tudo em casal, de que tem aquelas obrigações que vêm junto, etc., eu também não gostava disso, né. O que acontece é que as mulheres, elas estão acostumadas a ceder nesse ponto. Muitas mulheres também não gostam desse modelo de relacionamento, das obrigações que vêm junto, né, da posição que isso as coloca dentro de um relacionamento, mas elas simplesmente não podem se dar o luxo de dizer que não querem, elas não podem se dar o luxo de recusar isso, porque socialmente você é nada se você não tem um homem, né? Então isso é muito importante. Tendo que tem aquela ideia, né? Tipo, o que é a mulher bem-sucedida? A figura da mulher bem-sucedida. Bom, ela é branca, obviamente, né? Ela é uma executiva ou uma mulher que ganha bastante dinheiro, ela tem a própria vida, mas ela é casada e tem filhos também, né? E ela dá conta de tudo, normalmente com mulheres negras contratadas para fazer o trabalho doméstico, que aí a gente tem uma discussão outra aí também, outro dia a gente pode até falar, que nosso tempo está acabando, que é a divisão do trabalho doméstico, a divisão racial do trabalho doméstico dentro do gênero feminino, né? De entender que o trabalho doméstico da mulher branca não é que ela terceiriza e passa o trabalho dela para a mulher negra, mas aquele trabalho que a mulher negra faz para a mulher branca no Brasil, ele nunca foi um trabalho de mulher branca, né? Limpar a privada, fazer a faxina. Ele é um trabalho que o trabalho dela é gerenciar aquele trabalho da outra,
né? Sempre foi isso, mas isso aí a gente pode discutir em outro momento também. Marília, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que ela pode ser interessante para a nossa audiência, para a gente compreender melhor historicamente esse debate. Pergunta a seguinte: por que o casamento normativo, esse casamento monogâmico, heterossexual, a família tradicional, foram instrumentos importantes ao ponto de serem normatizados para o desenvolvimento do capitalismo? E hoje eles continuam a ter o mesmo papel no capitalismo ou é uma herança cultural que pode ser desfeita até mesmo dentro do capitalismo? Nossa, vou tentar responder meio rápido, mas é difícil. Essa pergunta é bem boa e bem importante, né? Primeiro, a gente tem que fazer uma distinção para começar a responder essa pergunta entre o que é o capitalismo nos países centrais do capitalismo e o que é o capitalismo numa ex-colônia, colônia, ex-colônia que somos nós aqui no Brasil, né? Então, acho que é importante. A gente aprende sempre, quando está estudando história da família, industrialização e tal, a gente aprende a parte europeia mais ou menos bem, que é aquela narrativa que é a seguinte: bom, então, quando você tem o processo de industrialização na Europa, né, e que isso meio que coroa a modernidade capitalista, essa forma de capitalismo que a gente tem hoje, nem vou entrar na discussão se a exploração colonial já era capitalismo, se era pré-capitalismo, os historiadores se batam aí, que lutem. Mas quando a gente entra na modernidade capitalista industrial, que é esse modelo que a gente tem hoje, você tem um processo gigante de êxodo, né, rural, então as pessoas vão, formam cidades, você tem a urbanização acontecendo, isso já está lá nas condições da classe trabalhadora na Inglaterra, lá do Engels, né, bem interessante também de observar o que ele coloca ali. Você tem aquele processo de formação ali, e aí, mesmo naquele contexto ali, aqui só falando de Europa, tá, gente? Mesmo naquele contexto lá da Europa, a gente tem que entender que família, casamento, tinham sentidos muito diferentes para quem era da classe trabalhadora do que para a elite, né? Do que para quem era da burguesia. Para as pessoas da burguesia, o casamento, historicamente, tem a ver literalmente com propriedade, transmissão de propriedade e herança. É isso. A base do casamento é essa, é manter dentro da classe, porque aí você só faz casamento intraclasse, obviamente, tem uma série de mecanismos sociais para que isso aconteça, inclusive de convivência das classes, né, da convivência, o lazer e as formas de entender o amor, tudo serem bastante marcadas pela classe, sempre. Então, você tem uma questão de transmissão ali. Então, você tem assinar papel, você tem esbanjar a riqueza numa festa, né? Você tem a questão do pai, você tem um monte de construções que vêm dessa família, que é a família burguesa, que está colocada nesse contexto aí de comecinho lá da industrialização capitalista e tal. Bom, ao mesmo tempo, paralelamente, naquela época, quando a gente pega os registros, porque são poucos, né? As pessoas não aprendiam a ler e escrever, os pobres. As pessoas não publicavam livro, os pobres. Não tinha internet, redes sociais para todo mundo ficar lá escrevendo, né? E ainda hoje isso não é exatamente democratizado. Então, a gente não tem tanto registro disso, né? Do que eram essas relações afetivas agora. A gente sabe, por exemplo, que a companheira do Engels, ela vinha de uma família muito pobre, vou dar esse exemplo, né? Um dos exemplos históricos vários que a gente tem, mas na Comuna de Paris tem outros também, as anarquistas principalmente, né? Mas assim, a companheira do Engels, a Mary Burns, ela e a irmã dela meio que compartilhavam o Engels, assim, e tipo, tava tudo bem, sabe? Tem até no filme do Jovem Marx, eles colocaram isso de uma maneira que eu achei excelente, né? Que ela fala assim, não quero falar para Jenny Marx, a Jenny Marx vem de uma família de posses na Alemanha, então era uma noção de família e casamento e amor totalmente diferente, né? Que ela tá falando com a Jenny sobre ter filhos e tal, e ela fala assim, eu não quero ter filhos, tipo, ela fala, mas e se o Engels quiser, né? Se o Frederick quiser? E aí ela fala, ele pode ter com a minha irmã, tipo, aí minha irmã se vira e tal. E a Mary Burns, ela casa com o Engels, né? E eles nunca casaram no papel. Né? Ela só se casa com o Engels quando ela tá morrendo. E logo depois que ela morre, ele, viúvo, tem o direito de casar de novo, porque, né, as leis eram dessa forma ali no contexto. E aí ela vai e casa com a irmã. Daí, porque provavelmente para ela poder ser enterrada,
ela precisava ser casada, porque uma mulher sozinha, pobre, não tinha como ser enterrada no túmulo da família Engels, né? Ou, enfim, bancada por ele, provavelmente legalmente você não podia fazer isso. Então, você tem um monte de questões aí que a gente precisa pensar de como essas histórias são contadas também, de como essa teoria é produzida também, muitas vezes sem documentos e ignorando o que era a experiência da classe trabalhadora sobre aquilo, né? Quando a gente fala de trabalho sexual, por exemplo, eu vi até que você entrevistou a Monique, tô super ansiosa, nem assisti ainda, não tive tempo, mas vou super assistir depois quando der, que eu sou super fã dela, além de uma amiga muito querida. Mas quando a gente fala de... Monique Prada, isso. Quando a gente fala de trabalho sexual, por exemplo, né, a gente sempre fala disso como uma coisa abstrata e esquece que o trabalho sexual para as mulheres da classe trabalhadora, ele não só sempre existiu na modernidade capitalista, como ele sempre foi eventual, né? Não é que era uma profissão. Para algumas mulheres podia ser uma profissão, né? Mas para muitas mulheres ele era um trabalho eventual, do tipo, hoje eu fui entregar minhas roupas, a mulher que pediu para eu lavar as roupas não me pagou, falou que paga a semana que vem, eu preciso de dinheiro hoje, porque eu preciso dar comida para meus filhos. No caminho de volta para casa, eu passo lá, eu transo com uma pessoa, eu pego o dinheiro, eu compro a comida, eu volto para casa. Então a gente tem registro disso, sabe, do trabalho sexual eventual. Isso sempre foi presente na classe trabalhadora. Não é uma novidade, né? Então é uma coisa que a gente esquece quando a gente conta as histórias da família, do que são as mulheres e tal. A gente conta muito pela narrativa da classe dominante, e a gente precisa lembrar disso. E isso tudo eu tô falando assim, Europa, né? Aí quando a gente fala do Brasil, e aí a relação entre esse centro do capitalismo e a periferia que somos nós, né? Ou nós somos, digamos, um centro periférico hoje, né? De alguma forma, mas não éramos. É importante a gente lembrar de outras coisas também. Por exemplo, o fato de que os países do centro do capitalismo, de que eles conseguiam, né, extrair mais-valia daqui para a sua riqueza, para distribuir para a burguesia de lá, isso tornou possível que a gente tivesse famílias em que uma das partes pudesse prescindir de trabalhar, e aí criou a figura da dona de casa. A figura da dona de casa, ela não é assim, começou lá a industrialização capitalista, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos e, né, na classe trabalhadora, e os homens iam trabalhar, e um dia as mulheres entraram no mercado de trabalho. As mulheres trabalhadoras sempre estiveram no mercado de trabalho. Elas eram lavadeiras, elas passavam roupa para fora, às vezes estavam nas fábricas também, né, assim, desde muito tempo. Deixava o filho com a vizinha, porque não existia creche, porque não sei. Então, é outra experiência. Agora, quando entra, né? Quando o processo de globalização ele começa a acelerar, começa a entrar e tudo mais, especialmente no século XX, você tem essa criação dessa figura da dona de casa. Então, uma família de classe média, você começa a ter essa figura, né? Da família nuclear de classe média, do homem que trabalha fora, a mulher que fica em casa cuidando dos filhos. E esse cara ganha um salário que é suficiente por 2 trabalhadores, mais ou menos, né? Suficiente, entre aspas, né? Mas que banca a vida e a reprodução de classe concreta na família de 2 trabalhadores, a mulher e ele. Então, isso começa a acontecer nesse processo, né? Aqui no Brasil, a gente tem que incluir ainda a questão da escravidão, né? Então, não dá para a gente pensar a construção do capitalismo no Brasil sem pensar toda a base de escravidão que é a base disso. E que isso significa muitas coisas, né? Significa o que a gente teve. Putz, aí tem milhões de assuntos que vão cruzar, mas assim, significa em termos de produção do capitalismo, que a gente teve um processo muito fundamental aí, né, de políticas de Estado racistas para embranquecimento da população, que foi trazer esses imigrantes europeus brancos, esses pobres brancos, né, tipo, é melhor você ter pobres brancos aqui no Brasil do que ter negros, essa era a ideia, né, do que contratar as pessoas negras que tinham sido escravizadas. Então essa era a ideia que estava colocada pelo Estado brasileiro nessa época, né? Então você importa também esse processo de alguma forma, né? De industrialização, né? Você importa o modelo de família que está ligado àquilo ali, e você tem aí uma bagunça de alguma forma, porque também não é homogêneo no Brasil. A gente vai falar do processo em São Paulo, é uma coisa, a gente vai falar do Nordeste é outra coisa, porque tem os engenhos, a gente vai falar
de uma coisa que vai variando muito. Mas ele é fundamental para a produção do capitalismo no sentido em que você tem uma massa de trabalho e de trabalhadores ali, e uma massa de desempregados, né, trabalhadores que são desempregados, que permite uma superexploração que sustenta justamente esse modelo de família lá nos países centrais, né? E que sustenta a elite daqui, também pelas relações escravocratas, como eu falei, né, no sentido do trabalho doméstico, no sentido dos subempregos de pessoas negras tradicionalmente, né? Então, o cara que era cocheiro da charrete era um cara que era negro, né? O cara que era o cara que limpa a calçada, o cara que... E essas pessoas só podiam ser super exploradas, né? Vilipendiadas, etc., por conta dessa construção que veio da escravidão, dessa massa de gente gigantesca, que fica meio fora, ou seja, na periferia da periferia, né? Enquanto sustenta com o próprio trabalho os países centrais e sustenta também a classe dominante, a burguesia daqui do Brasil, né? E os, enfim, não só a burguesia, né? Mas assim, os ex-aristocratas e tudo mais. Então, está totalmente ligado, né? Até quando a gente pensa em políticas de reprodução mesmo, e a gente pensar em todas as esterilizações forçadas que foram feitas em mulheres negras aqui, né, ou até mulheres brancas, mais jovens, pobres, adolescentes que têm filhos até hoje e são, né, esterilizadas contra a própria vontade. A gente tem uma série de relações aí que estão ligadas ao trabalho, que estão ligadas à reprodução dessa massa de trabalhadores, que estão ligadas a uma posição tão marginal e tão oprimida que se submete a uma série de explorações absurdas, né, e que são necessárias para o capitalismo funcionar. Então tem uma coisa que é assim, por exemplo, eu morei na Alemanha um tempo. Na Alemanha, tudo que, por conta de ser um país central do capitalismo, tem explorado outros, tá? Não é porque a Alemanha é linda e maravilhosa, não, muito pelo contrário. Mas assim, na Alemanha, né, tudo que tem trabalho humano é muito caro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você comprar um presunto fatiado ou uma peça de presunto vai dar provavelmente quase no mesmo preço, se não o mesmo preço. Na Alemanha é tipo 3 vezes mais o preço, se for fatiado. Porque o cara pegou e levou o presunto até a máquina. Assim, tipo, é uma coisa... porque tem a ver com isso, com o quanto o trabalho humano é desvalorizado no Brasil. Porque é a lógica da escassez e da superexploração que é necessária para rodar o capital. Você critica o modelo normativo das relações monogâmicas, mas você critica, além disso, você tem escrito e falado em várias oportunidades em favor do fim da família tradicional, que as categorias mãe e pai deveriam acabar. Qual a lógica dessas ideias e qual outro modelo normativo deveria existir? Bom, para terminar, então, eu vou ter que terminar porque estou... tenho que dar comida para criança, escola e tudo mais aqui também. A gente tem a tarefa reprodutiva aqui para acontecer também. Mas assim, vou só fazer uma pequena correção também na sua pergunta, porque eu não falo contra o fim da família tradicional, não, eu falo contra o fim da família. Lá, daí fica todo mundo, como assim? Então, eu quis amenizar, mas o bom é entrevistado que não quer ser amenizado. Olha, a Amanda Palha, que é uma grande amiga minha, parceira intelectual de quase tudo, assim, que eu venho fazendo dessa área, é uma travesti brilhante, maravilhosa, incrível. Ela tem escreveu recentemente alguns textos, acho que tem até um que está lá no blog da Boitempo, que fala um pouco sobre isso, né? Por que a gente não fala de fim da família tradicional, mas fim da família? Eu costumo explicar um pouco pela antropologia, assim, né? Que é isso. Espero que em breve eu termine o meu livro, que se chama O Amor Não É um Sentimento. E nesse livro, é um livro de ensaios. Nesse livro, ele tem um dos ensaios que eu vou falar exatamente, mais ou menos, com mais detalhes, né? Essa resposta, né? Assim, por que é o fim da família? Mas basicamente é porque a família
a família, ela não é uma categoria ahistórica, ela também não é uma categoria, enfim, universal, né? A gente usa, família é uma configuração muito específica de parentesco, que ela tem a ver com a nossa estrutura social. Então, quando a gente fala, por exemplo, da antiguidade grega, ou a gente fala de, sei lá, dos Tupinambá, a gente não pode usar a categoria família se a gente quiser ser rigoroso, porque o que está acontecendo ali não é família. Né? E isso não é bom nem ruim, é só um fato, uma forma de descrever, né? Da gente fazer uma descrição rigorosa cientificamente com o que significa essa categoria família. É o que eu estou investigando, né? Atualmente no pós-doutorado, eu estou justamente investigando aqui para bater e tentar entender o que é essa categoria família exatamente, enfim, vários pormenores disso. Mas eu falo fim da família porque a família ela tem algumas características e que, na minha opinião, e aí é por isso que eu falo fim da família, elas são completamente incompatíveis com uma sociedade sem exploração, com uma sociedade em que o laço principal entre as pessoas seja a comunidade, a solidariedade e o compartilhamento de recursos, né? Então, a família ela é uma construção de parentesco que ela é baseada não só numa estrutura de poder desigual, porque ela determina o poder de algumas pessoas sobre as outras de acordo com a posição que elas estão nessa família. Então tem isso. E tem uma segunda coisa que acho que é uma das principais aí que se fala muito pouco, que é a obrigatoriedade. O laço da família, como a gente aprende, o que significa a família, o laço ele é um laço eterno e obrigatório. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai, né? E você tem uma obrigação para com a sua família para sempre. Né? Então mesmo que você fique anos sem falar com a sua família, você fique anos sem conversar com sua mãe e tudo mais, na hora que tiver algum problema ou quando ela morrer, as dívidas dela vão passar para você, né? A herança também, mas é que no nosso caso de classe trabalhadora a gente fala em dívida, né? A herança de dívida. Então as dívidas vão passar para você, só pelo simples fato de que você nasceu dela, não importa a relação que você tem. Quando a gente vai fazer plano de saúde, né? Você não pode colocar seu amigo no seu plano de saúde, mesmo que você compartilhe a vida com essa pessoa, mesmo que more junto. Se não for casado, não vai poder colocar, porque daí você não formou família, né? Então é uma construção que é nisso que a gente quer bater um pouco, sabe? Assim, quando a Amanda fala, a gente está dizendo que a gente quer uma sociedade em que os laços entre as pessoas não sejam a obrigatoriedade por uma ideia fantasiosa de vínculo genético, ou de vínculo corporal, ou de vínculo biológico, que nem corresponde exatamente à própria parentalidade, né? A parentalidade é uma relação construída depois do nascimento, e inclusive a adoção também da parentalidade, né? Tem uma psicanalista que eu adoro, que é muito querida, Thais Garrafa, ela fala que todo pai, toda mãe, em algum momento tem que adotar seu filho, não importa se pariu ou se não pariu, se tem código genético comum ou se não tem. Isso quem é pai e mãe sabe que isso é uma verdade, né? Então, é um pouco nesse sentido que eu falo, da família, né? Então, da gente questionar essa estrutura família como um todo, e a centralidade dela, que também envolve boicotar os outros laços, né? Você tem que dar prioridade para sua família. Então, não importa que aquele seu amigo é muito mais parceiro, companheiro, etc., do que seu pai e sua mãe. Você tem que dar prioridade para o seu pai e sua mãe em qualquer coisa que você vai fazer. Senão você está sendo um mau filho, você está sendo uma pessoa errada, uma pessoa imoral, uma pessoa... Então, o que a gente propõe é construir relações que estejam baseadas na convivência, na solidariedade, na comunidade, etc. E pensar as nossas relações a partir do que elas efetivamente são, e não dessas categorias que estão colocadas em posições de poder só porque está dito lá que que você deve aquilo àquela pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa... Em termos normativos, o que isso significa? Como assim? De alterar a norma? Claro, que normas deveriam ser... Uma antinorma. Aí que fica difícil da gente explicar. Por isso que precisa do livro inteiro para falar isso. Não, mas, assim... não ter nenhuma norma, não haver normatização das relações. Não tem como. Não tem como. A gente, na convivência, a gente cria normas. Mas o que a gente está propondo é uma norma que seja uma antinorma. Não, estou dizendo do ponto de vista público. Do ponto de vista público. Ou seja, tá, do Estado, né? Normas que determinam casamento. Ou então, acho que não sei se é abolição, mas acho que pelo menos num primeiro momento, né? Se a gente for pensar mais imediatamente, normas que sejam
não só inclusivas, mas que permitam uma diversidade tão grande de arranjos que sejam valorizados, concretizados, etc., que a própria norma da família vá se tensionando ao longo do tempo. Isso é uma estratégia interessante. Agora, é impossível a gente pensar nessa própria discussão também, por exemplo, esse caso aí do plano de saúde, sem pensar que, na verdade, não era nem para a gente estar discutindo plano de saúde, era para ter SUS lindo, público, maravilhoso para todo mundo e ponto. Então, também tem uma colocação de repensar e de questionar a família, né? Questionar a família enquanto categoria, não só o modelo tradicional de família, permite a gente também ir na raiz do questionamento do capitalismo, né? Questionar a estrutura como um todo, porque é isso, vai estar ligado com a maneira como a gente separa público e privado, vai estar ligado com a questão do plano de saúde, do acesso universal, vai estar ligado com as relações de gênero, vai estar ligado com tudo. Então, também tem uma decisão que é politicamente estratégica nossa de pensar nisso, né? De identificar esse elemento e falar, ó, isso aqui a gente vai bater nisso, né? Entendi. Espero que eu tenha respondido. Sim, não, Marília, a conversa aqui tem assunto para muitas horas, mas a gente está encerrando a entrevista e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados no término da conversa. Primeiro, qual livro você leu e está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E o segundo, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha? Tá, só um minutinho que eu estou abrindo a lista aqui. Tipo, é porque eu tinha pensado em vários, né? E aí, eu, enfim, fiz uma pequena lista aqui. E aí, alguns deles eu já coloquei. Bom, tem o Dark, que é essa série que está sendo mostrada aí, o pôster, né? Eu assisti pela primeira vez. Oi? Sobre o que é essa série? Vixe, essa série é maravilhosa. Ela é sobre luto. De maneira geral, posso dizer que ela é sobre luto e sobre tempo, né? O que acontece é que eu vou dar muito spoiler se começar a falar, porque ela é realmente mega misteriosa, então não vou falar. Mas ela é sobre luto e sobre tempo. Né, acho que isso é bem interessante de observar. E também sobre luto e sobre tempo, eu reassisti Lost. Aquela série que terminou em 2009 ou 2010. Eu já tinha assistido uma vez, logo que ela terminou, eu esperei terminar para assistir tudo num bloco, assim. E depois reassisti agora na pandemia, e também é uma série sobre luto e sobre tempo. Eu acho que essas 2 séries, elas dialogam muito, por isso que eu escolhi dar essa dica das 2. De preferência, assistam as 2 uma em seguida da outra, assim, que é bem interessante. Bem interessante. De filmes, né? Eu assisti Parasita quando saiu, na época eu estava grávida, eu tinha acabado de nascer minha filha, então eu fiquei 1 ano e meio sem ver nada do cinema, eu meio que recuperei o atraso. Assisti Bacurau também, assisti um monte de coisa assim que saiu na época. Assisti agora, adorei, acho que é fantástico, acho que é uma discussão muito boa de teoria da revolução que está colocada ali no Parasita. Então acho que tem que ser assistido, quem não assistiu ainda, assista, é belíssimo. E Aquários também, Aquários quando saiu eu estava morando na França, e daí eu não assisti na época, porque não passou no cinema lá, e aí depois acabei protelando, daí fiquei grávida, e não assisti, né? E aí agora finalmente assisti, maravilhoso Aquários, também tem que assistir, aquilo ali é Brasil puro, assim, como sempre, o Kleber manda muito bem. E livro? Livro, eu vou falar de 2 que eu tô lendo agora, acabei de ler agora, na verdade, né? Os 2 saíram muito pertinho esse ano, e eu acabei de ler os 2 e tô em processo. 3, na verdade, né? Desculpa, é que eu vou falar dos outros 2 primeiro, mas posso falar desse primeiro. Esse aí eu comecei a ler um pouco antes da pandemia, terminei no comecinho da pandemia, que é o Pensamento Monógamo e Terror Poliamoroso. Eu falei aqui, né? Comentei um pouquinho, da Brigitte Vassalo. Vai sair no Brasil logo mais, pela editora Elefante. Então, fiquem de olho. Você vai sair com um prefácio meu. É bem legal. Ela tem uma teoria estrutural assim da monogamia que é bem legal. E agora que saíram esses últimos 2 que saíram agora, que é o da Butler, né? A Força da Não Violência, da Judith Butler, saiu agora pela Boitempo, e Camarada, da Jodie Dean. Né, eu estou, inclusive, nesse momento, escrevendo um texto relacionando os 2 com o fim da família, que vai sair no blog da Boitempo logo mais. O Camarada, ela propõe que a gente reflita justamente... nós vamos transmitir, se não me engano, na próxima quinta,
uma entrevista com a Jodie Dean. Ai, que maravilhoso, não percam, gente. Ela é maravilhosa, não percam. Esse livro, a Butler está falando sobre não violência, né, como uma tática de enfrentamento dessa estrutura toda, e a Jodie Dean está falando sobre a camaradagem, a construção de laços pela camaradagem e não outros tipos de laço, também como uma tática, de alguma forma, de não violência e de construção de uma utopia, o rumo a uma utopia, né, de alguma forma socialista. É muito legal esses dois, e eu recomendo, eles não são muito longos, eu recomendo quem for ler também ler os dois juntos, né, o da Butler e o da Jodie Dean, que acho que é um diálogo bem legal. Espero que meu texto saia nos próximos dias, aí na semana que vem, para vocês lerem. E eu queria fazer um convite, Breno, também, se for possível. Claro. Eu tenho um curso que eu dou que se chama Desconstruindo a Família. É um curso de 8 aulas, talvez eu amplie para 10 esse ano. Cada aula é baseada num filme, então todo mundo assiste, a gente vai para a aula já com o filme na cabeça, discute, então tem a discussão do filme, mas tem esses inputs teóricos aí sobre, né, estudos críticos da família e tudo mais. Então é um curso que quem não leu nada sobre família consegue acompanhar, quem não é sociólogo consegue acompanhar. Como achar esse curso, se inscrever, se matricular? No meu site sempre aparece, tem uma aba de cursos lá no meu site, é mariliamoscou.com.br, e vai ter uma turma, eu vou abrir uma turma para outubro. Ainda não coloquei lá, não está online essa turma ainda, então vocês estão sabendo em primeira mão, eu vou abrir uma turma para outubro. Então já fiquem de olho, que aí, quando sair, vocês conseguem... de novo o site, mariliamoscou.com.br. Também nas minhas redes sociais, que é tudo Marília Moscou, tudo junto, eu sempre falo, obviamente, e sempre vai ter quando tem curso aberto e tal, e tem a minha newsletter também, que no próprio site você também consegue assinar minha newsletter, e na newsletter eu sempre mando os cursos, as coisas que estão acontecendo, e uns escritos literários, umas coisas mais crônicas, assim, às vezes. Eu mando de vez em nunca, tanto que ela chama esporádica, a newsletter, o nome dela é esporádica, porque só de vez em quando que eu mando. Mas aí fica a dica. Marília, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa muito interessante para mim e para o nosso público. Obrigado por essa oportunidade de conversar. Obrigada a você, Breno. Obrigada a você. Obrigada, gente. Amei as perguntas, foram maravilhosas. Nossa, lindo. Depois eu vejo melhor os comentários. Tá bem. Obrigada, gente. Beijo. Obrigado, Marília. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 12 de agosto, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso convidado será o chanceler da Nicarágua, Denis Moncada, para conversarmos sobre a crise política que atravessa seu país. A entrevista será em espanhol, mas com legendas em português. Até lá! Obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.